Entendam, todo aquele banquete se tratava de um teatro. Uma comemoração que havíamos de fazer para celebrar o nosso triunfo. Vós fostes abraçados, como nós dissemos, de uma forma não digna. Não são reconhecidos pela nossa sociedade, mas isso está prestes a mudar. Após tudo isso que devemos fazer, esta nossa missão sagrada, vós sereis reconhecidos dentre a sociedade. Em breve, eu serei o segundo em comando de meu clã. Um clã extremamente poderoso e rico. Posso lhes oferecer terras, posses, status. Posso lhes oferecer posições que não terão mais que mendigar ou se esconder nas sombras. Serão devidamente reconhecidos. Afinal, de que lado a gente está? Bom, depois das nossas últimas conversas, eu não sei como você lidou com sua senhora, mas eu me levanto na carruagem e eu estico os braços assim. Você vê o Henrik cheio de joias, com uma espada monumental na cintura, uma cota de malha polida. Minha senhora foi muito modesta comigo. O próprio Lord Giovanni nos fez propostas muito mais interessantes do que Hardstad. É curioso pensar que estamos do lado de quem nos torturou. Mas seremos torturados de qualquer jeito. O que eu penso é que a gente pode ter uma liberdade maior desse lado. Coisa que talvez a gente não tenha. A gente vire os cachorrinhos do Hardstad pro resto da existência. E a nossa existência agora é bem longa. Hieronymus, eu concordo com todas as suas palavras. Inclusive, acho que podemos nos posicionar com o passar das situações. Afinal, o próprio Giovanni nos disse, somos agentes duplos. E vocês veem mais à frente uma porta se abrindo e vários monges passando assim. Vários deles com vassouras, com baldes, né? Indo para algum tipo de tarefa. E eles estão meio com uns capuzes assim. Só que aí um dos monges ele deixa um balde cair. E aí o capuz meio que cai, né? Revelando o rosto. Quando revela o rosto, vocês notam que não é um homem, mas uma garota. E vocês reconhecem essa garota. A cena ela se fecha com a câmera se aproximando, né? No momento que essa mão lívida, né, pálida, ela pega ali o balde e a câmera ela vai subindo e ela revela o rosto daquela garota a qual Henrik tinha flertado pouco antes do banquete. Mariana, aquela que foi, entre aspas, o jantar de Cláudio Giovanni. E corta a cena aqui.
lembrando que a missão de vocês é chegar até o Jafé e dar o recado de Giovanni, que o Giovanni gostaria de se desculpar com ele, pelo que vocês não sabem, que ele gostaria de uma audiência, um encontro com o Jafé Capadócio, se ele concorda um encontro com o Jafé. O monge olhando meio estranho para vocês, o Henrique responde o nome do abade e percebe a Mariana. O monge, ele dá de ombros, ele diz: perfeito, meus senhores. A casa de Deus, ele olha para o Arif com uma certa estranheza, né? Vendo ali um homem de outra religião. Ela abriga todas as criaturas do Senhor. Lembre-se que esse é um solo sagrado. Conduzirei-vos até celas a qual poderão descansar durante o dia. Detalhe, vocês não falam nada, que vocês são cainitas. E o abade poderá conversar convosco amanhã à noite. Vocês gostariam de alimentar-se antes? Eu queria sentir desaboçados, eu quero sentir o ar, o ambiente, para ver qual cheiro que eu consigo pegar no ar, assim. Você está procurando alguma coisa específica ou só saber o cheiro desse ambiente? Você está querendo buscar alguma coisa suspeita ou diferente? Principalmente daquela silhueta que eu não consegui identificar. Eu vou focar nela, assim, sabe? Tentar sentir o... Quanto você tem de auspícios? É somente... Pode jogar percepção, investigação. A dificuldade é 5. Sucesso. Bom. John, você se concentra nos odores daquele lugar. Você sente o cheiro de palha queimada, de sebo, de gordura, provavelmente um combustível usado pelos padres ali. Todos vocês notam que o ambiente ele é extremamente frio. Poderiam jurar que talvez ele seja até mais frio do que o clima que assola lá fora na Transilvânia. É realmente um ambiente muito gelado aí. Se vocês ainda respirassem, provavelmente o hálito de vocês se condensaria no ar. Você vai expandindo, você vai sentindo o suor dos monges abaixo de seus hábitos, de velas feitas de gordura ou de cera que era extremamente cara, já se queimando, se extinguindo. E aí você se concentra naquela silhueta mais feminina embaixo daquele hábito de monge. Você nota que ali não existe um suor. Aquele corpo, ele é frio, tão frio quanto aquele ar, tão frio quanto a sua pele. Ele não exala o odor de transpiração que os mortais normalmente exalam. Tendo essa informação, eu posso fazer um teste de ocultismo para ver se ela é sobrenatural, cainita. Se ela é... Você não... Assim, se você... Com um sucesso, é isso que você percebe. Ela não tem um odor. Ela não tem um odor mortal. Você pode inferir através disso que ela pode ser. Que ela pode ser, mas você não sabe quem é. Já o Henrique, ele reconheceu a garota. Eu tô mais vocalizando e tomando a iniciativa de falar as coisas. Quando ele oferece as celas para nós, irmão, eu imagino que muitos dos seus monges, irmãos de fé, tenham entrado aqui em algum momento da vida muito especial. Eu reconheci um de seus irmãos de fé que fez parte de um fragmento muito importante do meu passado. Gostaria de ter alguns minutos de conversa com esse irmão para poder desenvolver algumas palavras, talvez buscar algumas informações e liberar algumas boas memórias. Nada além que coíba o seu dia ou que coloque
em jogo a fé da sua Santíssima Igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo, será que poderia tocar alguns minutos de palavra com esse seu irmão? Ele fica um tanto quanto consternado, ele olha para você. Bom, muitos dos nossos monges fazem um voto de silêncio para que se dirija até um deles. Eu pedirei que o Milord peça permissão ao abade amanhã à noite. Talvez eu poderia apenas falar enquanto esse seu irmão me escuta. Talvez compartilhar minhas aflições com ele traga paz para o meu coração e talvez um pouco de descanso a uma mente que antes de estar aqui era um pouco perturbada. Vós buscais a paz de Cristo e nossos irmãos, se puderem aplacar a sua peso do pecado, farão isso de forma alegre. Mas, como disse, Milord, terás que pedir essa autorização ao abade. Não estou aqui para mover suas regras. Conversaremos com o abade e assim eu conversarei com essa pessoa do meu passado que há tanto tempo desejo trocar meia dúzia de palavras. Entenda que dormirei em aflição esse dia. A dor, ela purifica o corpo. Ele começa a conduzir vocês por um corredor. Vocês chegam até uma torre. Ele vai descendo as escadas, ao que parece ser como se fosse um porão, quase como se fosse uma masmorra, mas ela ao invés de celas de masmorra, são celas de monges. E ele oferece ali os quartos a vocês. Você percebe que os quartos não têm janelas, tem camas simples. Todos os quartos têm ali o crucifixo, um genuflexório, provavelmente para que monges possam fazer as suas orações. E ele novamente lhes pergunta se vocês precisam de alimento para a noite. No mais, ele terá as tarefas dele para cuidar, e na noite seguinte vocês terão acesso então ao abade. Meu caro irmão, nós de algumas posições delimitadas precisamos de um alimento um pouco mais específico. Talvez você possa prover essa alimentação. Talvez alguma de suas criadas ou de suas servas possa me servir uma boa taça de vinho. Claro, sim. Existem os camponeses do vilarejo próximo que, de bom grado, fazem a obra do Senhor. Uma jovem, o senhor diz? Sim. Aos demais, gostariam de uma última refeição na casa de Deus? Até então você está ofuscado, Hieronymus? Sim. Cara, eu vou ficar meio perto do Henry. Eu tô vendo que tá interagindo melhor com todo mundo. E vou esperar ver o que que ele vai servir pra gente, se ele já sabe que a gente é vampiro. E aí eu cochicho no ouvido do Henry. Você pedir pra você, peça doida. Também quero. Acho que te temos. E você vê que o John, ele fala: talvez um pato ou alguma coisa que leva a loucura ao meu paladar. Moji, ele dá uma estremecida quando ele olha pro John. Como se ele visse algo de horrível, algo que o colocasse até em xeque talvez a sua própria fé. Tomarei providências, senhores. Ele vai dando alguns passos para trás, sem virar as costas. Por alguns instantes ele olha para o John com um certo pavor,
estremecendo. Ele fixou o olhar. Ele olha pra você, mas ele, ao mesmo tempo que é um pavor que ele não consegue deixar de olhar pra você, mas ele não consegue te encarar. É por causa da minha malformação? A forma como você falou com ele trouxe esse pavor dentro. E tu tá com o olho fixo em mim, né? Ele vai saindo, tipo assim, dando passos pra trás. E ele diz que ele vai providenciar o jantar pra vocês. Eu vou rolar paixão nele e eu quero acalmar ele. Ok? Eu quero que como ele tá com o olho fixo, né? Vou lá paixão, eu quero que ele fique bem assim, sabe? Que esse medo se torne amor. Né? Que ele troca esse sentimento. Marca, eu tô ruim nos dados hoje. Não foi tão ruim assim não, cara. Não. Ele olha pra você e aí ele se acalma. Você vê a expressão mudando repentinamente. Todos vocês veem isso. Ele diz: farei com que sejam servidos antes que possam descansar. Assim, vocês foram levados para um nível inferior, para quartos sem janela, que um ser humano normal não conseguiria respirar. Então, assim, sem qualquer pergunta, ele deixa muito claro que parece que ele conhece a natureza de vocês. Não demora muito. O Hieronymus fica ali ou ele vai perambulando enquanto o monge... Eu seguindo o monge, então. Quando o cara vira as costas e começa a ir embora, eu falo em voz baixa. Precisamos nós conversarmos. Tenho uma ideia interessante, mas preciso da opinião de vocês. Eu olho pra cima assim e falo, então, caro Lorde, o que você quer falar? O que você tem em mente? Eu dou assim um tapinha quase fraternal na cabeça do John. Temos aqui o maior dos três que poderíamos levar para Giovanni. E as palavras dele são muito mais doces do que as palavras dos nossos primeiros contratantes. E o que você acha, nosso amigo Bel? O que o nosso Lorde falou? Fomos jantar de criaturas que agora somos iguais. E o jantar de Giovanni está aqui. Se conseguirmos levar ela daqui, tirar desse lugar decrépito, talvez ganhemos muitos pontos. Talvez cresçamos no, vamos dizer assim, bom grado de um Lorde mais benevolente do que o que nos contratou. Isso seria interessante. Hieronymus, você vai seguindo aquele monge. Você vê que ele sai dali a passos apressados. Ele sobe as escadas. Você, de uma forma muito furtiva, consegue se esgueirar conforme ele abre as portas. Ele vai até um monge mais próximo ali na nave. E ele diz: providencie para que 2 irmãos desçam até as celas dos convidados, pois eles precisam de refrigério. Aí ele tá saindo. Nós temos alguma mulher no mosteiro nesse momento, na abadia neste momento? Outro irmão, ele diz: posso verificar, irmão, mas sabe que não é. Eu sei. Mas providencie. Faça com que os homens, os monges, os irmãos vão até nossos convidados. Esse outro monge, ele sai e ele para uma porta. Ele começa a falar com outros monges. E aí você vê 2 monges muito jovens, magros assim, mas saudáveis. Eles
estão com um hábito branco, assim, diferente dos outros que tem um hábito marrom, assim. Demora um tempo, eles começam a falar entre si, se acompanha ali a conversa. Acompanho. Cara, com muito custo, aí eles acabam descobrindo que tem uma cozinheira do vilarejo que tá num abrigo próximo ali, perto dos estábulos. Um dos monges mais jovens é mandado se apressar. Demora ali mais ou menos uns 5 minutos. Chega uma jovem, conforme o pedido do Henrik. Um dos monges começa a limpá-la, ela tá toda suja ali, tava provavelmente fazendo algum trabalho nos estábulos. E ela começa a ser limpa, mas assim, aquela limpeza de idade média. Uma tigela de água, o rosto é limpo, os braços dela são limpos. Ali o colo dela é limpo, assim. Mas assim, o cabelo dela é preso. Eles colocam um véu sobre ela. E aí esse mesmo monge que foi até lá, ele começa a descer o caminho de volta. Você os acompanha ou você vai tentar investigar mais um? Vou dar mais uma investigada. Você tem a nave da igreja por onde vocês entraram. Da perspectiva de onde você tá, os monges começam a descer junto também com essa jovem por uma porta lateral da direita ali da nave da igreja. Você vê vários monges varrendo, alguns estão deitados com os braços abertos no chão, fazendo orações. Tem um altar. No extremo canto da esquerda, mas parede das suas costas, tem ao que parece ser uma escada espiral que ela sobe para alguma outra torre. Eu vou subir essa torre. Assim, eu tava tentando ver se eu acho alguma biblioteca. Eu quero saber que tipo de livro que esses caras têm aqui. Joga então para mim sua inteligência mais investigação. Vocês estão pagando o ouvinte Hoje sim. 2 sucessos, Jerônimo. Você sobe por essa torre. Você vai vendo vários monges ali trabalhando, subindo, descendo, uma vida agitada, monástica. Você não acha uma biblioteca, mas você acha um dos monges com vários pergaminhos embaixo do braço. E uma caixa de madeira, você escuta alguma coisa ali chacoalhando ali dentro. Você pode inferir que provavelmente você teve uma educação, né, dentro do clero. Provavelmente ele está carregando ali apetrechos, os quais os copistas usavam para fazerem cópias de pergaminhos. Ele está se dirigindo a uma parte leste ali da torre. Você o segue? Sigo. Cara, eu tento... É porque assim, se eu colocar o pé na frente dele e ele cair, eu volto a aparecer. Sim. Que é um ataque. Mas sei lá, puta, eu tento colocar alguma coisa. Como é que ele tá? Ele tá muito carregado? Cara, tá com vários pergaminhos ali, ao mesmo tempo que ele dando uma caixa de madeira. Passos meio decisivos e um pouco apressados em direção a algum lugar. Cara, sei lá, tem alguma coisa que eu possa jogar na frente dele, dos pés dele, pra que ele caia? Você teria que ter um sucesso novamente em destreza furtividade, uma dificuldade 7. O ambiente não está tão bem iluminado, mas de uma forma que você faça isso e que você não saia da sua ofuscação. Tá. Pelo menos 2 sucessos. 6 dados, vamos lá. 5 pra ímpar. E mais um pra ímpar. Acho que me fudi. Exatamente 2 sucessos. Olha só. Como bem. E conforme vocês estão passando pelo corredor, você vê algumas toras pequenas
utilizadas para lenha, para muito provavelmente alimentar ali alguma lamparina ou talvez pequenas lareiras ou até aquecedores dessa época. De uma forma que você vai se esgueirando ali pelas sombras, você consegue pegar uma dessas toras e coloca no pé dele. Cara, não vou exigir um teste exatamente de ataque, até porque ele está muito ocupado, ele não está esperando ser seguido e ele não está prestando atenção no caminho. Está realmente preocupado com alguma coisa na qual ele precisa fazer, parece que uma tarefa urgente. Cara, ele pisa naquela tora redonda ali, ela serve como uma roda. Cara, ele cai no chão, tem a caixa de madeira caindo, se espatifando no chão. Ela abre com vários tinteiros ali que se espalham pelo piso. E os pergaminhos que ele estava defendendo ali, segurando tanto afim, também sai rolando pelo chão. Ele diz, ele exclama, pela Virgem Maria, assim. Chega até falar um palavrão e uma língua germânica, um acesso de raiva, e ele tá no chão. Eu consigo pegar algum pergaminho? Consegue. Tá. Tento pegar assim, um ou dois. O jeito mais furtivo possível, eu já coloco no meu manto. E aí eu volto pra onde o pessoal tá. Henrik e John, vocês veem o monge retornando. Vocês ficam ali no corredor, vocês entram para celas, o que vocês... Cara, eu entro em uma das celas que eu vejo ser a maior e eu convido o John a vir junto. Eu tô junto com o Henrik. Para todos os efeitos, vou considerar que a Amy esteja meio que muito na dela, depois que ela consegue falar com aquele espírito, ela meio que se resguarda. O Arif, caso ele tenha um sucesso para falar com a gente, por ser talvez um terreno totalmente hostil à sua religião, talvez até algo que lhe causa um certo mal-estar, ele acaba deixando toda a interação com vocês. Hieronymus, você vê os monges chegando, eles olham, percebem que os demais membros entraram para as celas. Henrik e John, vocês escutam uma batida na porta muito leve. Meu senhor? Irmãos, entrem, por favor. Compartilhe essa agradável noite comigo e meu caro amigo. Ele abre a porta. Vocês veem dois rapazes com hábitos brancos, de cabeça baixa. Atrás desses dois rapazes, uma moça que parece ter sido vestida muito às pressas. Os cabelos ainda desgrenhados, mas presos. Ela tá com um véu que tá mais ou menos o rosto dela. Vocês percebem que é uma garota jovem, magra, extremamente magra, camponesa, que viu muita dureza em sua vida. Os rapazes, eles têm uma aparência ao mesmo tempo que saudável, mas você, John, você sente um cheiro diferente nesses rapazes que te remete meio que pessoas com anemia, pessoas que talvez perderam muito sangue recentemente. E o monge, ele faz uma mesura para vocês, ele diz: Pilotes, estes irmãos e esta irmã, de bom grado para fazer a obra do Senhor, estão aqui para servi-los. Pois são hóspedes do abade Jafé Capadócio. Por isso... Bom, eu acho que não preciso lembrá-los das tradições. Os homens se aproximam junto com a moça e eles oferecem os pulsos a vocês.
Hoje ele vai saindo de uma forma muito amável, principalmente quando ele olha pro John, ele vê o John. E ele sai do recinto e ele fica de canto. Você escuta isso em Hieronymus. Você vê que ele fica meio no canto, no beiral da porta, não olhando pra dentro, só aguardando e escutando. Tá. Ele deixa a porta aberta? Sim. Eu fecho a porta. Eu fecho e fico pro lado de dentro. Você escutou tudo isso, você sabia do que estava ocorrendo, tá? Você tem ali 2 rapazes, jovem. Você sai da ofuscação? Não. Não, continua. E eu não sei que o Hieronymus tá lá, porque eu nunca vi ele fazendo isso. Então, a minha porta só se fechou. Eu viro pro John e falo, pequenino, você consegue se conter e não matar suas vítimas? Eu falo isso abertamente na frente deles. Deve ser ótimo, né? Ouvir isso quando você tá na frente do seu filho, né? Cara, eu olho pra ele assim com uma cara de... O que esse merda tá falando? Surpresa, sabe? E falo, matar? Ridículo em matar. Eu vou me divertir, não sei quanto a você. Controle-se. Somos convidados. Um pouco de diversão tira a tensão. Eu acho que vocês são muito tensos. Apenas controle-se e divido o meu com você. Latin. Você acha que eu não consigo me controlar? Não sei, não te conheço tão bem, mas... pequenos frascos, grandes venenos. E eu dou um pequeno sorriso, assim, tipo... Cara, ele dá uma risada meio insana, assim, sabe? E ele começa a temblar a mão, assim. Ele dá uns espasmos, começa a temblar, assim. Ter tremores, assim. E eu não sou amigo Bela que ainda não chegou. Eu não sei bem o que ele é capaz de fazer, ele desapareceu. Eu só sei que a última vez que eu o vi se alimentando, ele causou dor e sofrimento. Mas... Defina dor e sofrimento. Como aquela criatura das quais era colega de quem eu decapitei gritou bastante quando ele mordeu. Eu vou pro canto mais escuro da sala, só faço. Ok, perfeito, maravilha. Me levanto. Percebem que os homens e os monges, assim, eles estão com a cabeça baixa, eles se entreolham e fecham os olhos. Eu estendo a mão com um anel de sinete pra camponesa. Ela, sem pegar na sua mão, beija o anel. Quando ela beija o anel, eu puxo ela por trás e puxo ela contra o meu corpo. E eu nem falo muita coisa, eu só me alimento de forma mais controlada que eu consigo. Cara, você sente aquela pulsação de medo dela, mas essa pulsação de medo, esse tremor, ele é substituído por um gozo, por uma exaltação. Na hora que você começa a se alimentar, você pode sentir prazer que o momento do beijo causa nos mortais. Quanto você vai se alimentar dela? Suficiente pra não deixar ela igual monstros como o Seriam 2 pontos de sangue. Suficiente. Pode marcar. John? Eu tô com uns 2, tá? Eu quero jogar paixão pra aumentar esse prazer do beijo. Dar o êxtase bem, assim, que seja a melhor sensação da vida, né? Principalmente pra contrariar esse cara que falou que seja controlado, entendeu? Eu quero que o meu êxtase desse ato de alimentação seja fenomenal. Qual é você quer inflamar o que no humor deles? Pensa em termos de idade médias. Idade média? Vamos lá.
Bíblia, o lance da sanguínea, paixão. Eu acho que o sanguíneo, sabe? Quente, assim, sabe? Que seja memorável. Perfeito. Você percebe que eles... né, você precisa ter um contato visual com eles. Eles abrem os olhos, você olha pra eles, você percebe uma certa lascívia vinda de dois monges. Certo. Quanto que eu posso pegar de alimentação Para que eles não fiquem... Eles já estão doentes, estão com anemia. Para você não matá-los, 2 de cada. Pegou 4. Hieronymus. Cara, dos 3, quem é que eu vejo que tá menos fudido? Cara, o cara mais à esquerda, ele tá sentindo todo o prazer ali do beijo do John. Ele vai pro cara da direita, assim. Você percebe que ele tá meio num êxtase. O cara da direita, que o John tá se alimentando nesse momento, você percebe que ele já tá um pouco mais fraco. Assim. Como se o cara tivesse jejuado por muito tempo, assim. A menina que o Henrique tá bebendo. Ela tá... ok. Cara, uma menina magra, assim, mais raquítica e tal. Mas ela tá aparentemente ok. Puta, eu vou nela, cara. Já que o Henrique falou pra tomar cuidado, eu vou bebendo nela até ela cair morta, cara. Ok. Você vai matar ela? Não vou, não. Porque senão minha humanidade vai cair pra 4. Aí é foda. Ele vai ser bom. Ó, puta, aí fudeu, cara. Eu bebo, sei lá, 4 pontos eu consigo beber sem matar a menina. Ela não vai morrer, mas ela vai desmanhar. Tá, é um problema do John. Do Henrique, aliás. Bebo 4 pontos dela. Perfeito. Pode marcar. Na hora que você começa a dar o beijo nela, você sai da sua ofuscação. Ela entra no êxtase muito maior. Então você tá terminando de se alimentar, Henrique, você vê o Hieronymus ali dando o beijo naquela garota. O véu dela cai, ela começa a desfalecer, cara, ela desmaia. Exagerou pequeno. Pequeno? Cara, eu olho com cara de Clarice. Os 2 monges, afetados pela paixão do John, no momento que ele se alimenta, ele dá o beijo, eles realmente eles começam a meio que sentir meio calor, eles começam a meio que se acariciarem, assim, você percebe uma luxúria por parte dos 2. Eu me alimento e volto pras sombras e desapareço. Só vê John se alimentou da garota, ela cai desmaiada. Os 2 monges ali meio que num êxtase quase sexual, ao mesmo tempo que etéreo. É como se eles estivessem vendo anjos, uma visão, e ao mesmo tempo que um gozo sexual. O Hieronymus se oculta. E aí vocês ouvem a voz daquele monge lá fora. Meus senhores, posso entrar? Eu dou 2 petelecos assim nos 2 monges que estavam mais fracos que o John estava se alimentando, assim, meio que pra tipo, trazer eles de volta. Você vê que eles voltam a si, mas existe algo ali no olhar deles. Que não se apaga, que vai ficar ali, talvez por horas, se... Eu dou um sorriso malicioso e eu aponto pra mulher no chão. Leve-a daqui. Vocês terminaram aqui hoje. Sim, meu senhor. Eles dão um último olhar assim pro John. E os 2 começam a carregar a garota. O monge, e um deles abre as portas, o outro monge, ele olha com uma certa estranheza. Mas tendo ali o John, ele se contém, ele diz:
Tenham um bom descanso, os senhores. Amanhã à noite voltarei para levá-los até a presença do abate. E ele deixa vocês. Vocês têm ali uma pequena vela feita provavelmente com gordura animal. Na realidade, com gordura animal não. Algumas velas que eram feitas com vime, com vegetação mesmo, tá? Vocês podem utilizar como iluminação. Não vou exigir um teste de coragem. É uma chama extremamente pequena. E agora vocês sabem que vocês estão na presença de Hieronymus também. Eu vou até a cadeira mais próxima, eu me sento, eu ponho a bota em cima da mesa, próximo da vela. Nos colocou numa situação quase delicada, Hieronymus. Mas ainda continuo falando do plano que ignorou quando você tem interesse em ouvir ou pretende ficar escondido para sempre. Eu jogo os 2 pergaminhos no chão. Quando eu vejo os pergaminhos, assim, eu não imaginava que eu fosse pegar isso. Eu levanto, eu vou até eles e abro. Você abre, cara, são 2 pergaminhos novos. Tinta, ela parece não ter ainda envelhecido no papel. Só que eles são... Se existe uma linguagem, algo totalmente que você nunca viu antes. Parecem ser riscos. Riscos mais cuneiformes, que mostram figuras, mas que não formam palavras ou mesmo figuras, desenhos como você conhece. Eu consigo entender alguma lógica nisso? Você tem academics? Quanto? 2. Pra você, olha, parece existir uma lógica, mas aquilo, se é uma escrita, é realmente algo muito primitivo e arcaico. Existe um certo padrão. Você vai vendo 2, 3 pauzinhos pro lado, depois ali pra cima, você vai vendo um certo padrão. Mas 2 de academics, quem tiver pelo menos 2 de academics, olhando para aquilo, entende que sem uma tábua no qual você tem ali pelo menos uma tradução em grego ou latim, possível de você fazer uma leitura ou tradução mínima daquilo. Como eu compartilhei a demência com minha criadora, eu tenho alguns flashes meio de coisas que ela me passou. E aí, com um olhar da loucura que eu recebi da loucura, né? A piora do meu quadro de demência, eu quero olhar, tentar, sei lá, identificar alguma coisa característica, alguma coisa que me chama a atenção. Um ponto, um desenho, um risco, assim, que, né? Você pega o pergaminho na mão, o que você... Eu vou tocar e começo a focinhar, assim, sabe? Cheiro de tinta. Que você pega, você sente esse cheiro, você tem uma visão. Você não está mais nessa cela, na abadia onde você está com os seus companheiros, e você se vê crucificado de cabeça para baixo. Os céus estão totalmente fechados. E de cabeça para baixo você vê, logo acima de seus pés ali, a tábua da cruz. Uma luz vermelha. Como se fosse uma lua. Mas ao mesmo tempo não é uma lua, é algo estranho, alienígena para você. Que ela brilha naquele céu. Você ouve uma voz como um trovão. Não é exatamente uma voz. Você entende o que ela quer dizer. Mas ela não fala a sua língua. Ela não fala propriamente. É um som quase que da natureza. Que diz:
aquele de comer da minha cara. Liberto meu sangue. Eu levantar. Tu caiu. Peraí, tem mais. Cadu, você caiu. Tá foda.